Parabéns! O TikTok foi banido. E os americanos só falam de outra coisa, né? Parece a gente quando o Twitter foi bloqueado no Brasil. E, cara, quando o X, né, o Twitter foi bloqueado no Brasil, eu fui contra. Eu achei um absurdo. Agora que o TikTok tá sendo banido nos Estados Unidos, eu também acho um absurdo, tá ligado? O único problema é que agora eu não sei mesmo, cara, eu tô confuso. Me ajuda, vamos ver se tu consegue me ajudar nesse vídeo aqui. Eu não sei se eu sou comunista, se eu sou de extrema direita agora, que usa a liberdade de expressão pra defender vários ismos. Me ajuda, por favor, eu não sei qual narrativa eu vou comprar. Eu vou tentar descobrir agora contigo. Não, né, cara, não vamos falar sobre isso, mas eu vou falar sobre muita coisa, porque tem muita coisa acontecendo. E no vídeo de hoje, sobre o TikTok, nós vamos ver os seguintes tópicos. Olha só que eu preparei pra vocês aqui, tá? Qual que é a diferença do Twitter ser bloqueado versus o TikTok, né? O Twitter, no caso, no Brasil, e o TikTok nos Estados Unidos. Qual que é a diferença desses dois bloqueios? Como que fica a situação dos funcionários da ByteDance, né, que é a dona do TikTok nos Estados Unidos? O que um engenheiro de software que basicamente ganhava 320 mil dólares de salário, né, trabalhando no algoritmo do TikTok, tem a falar. Ele pediu demissão, né, do TikTok, vamos ver, ele abriu muita coisa lá no Twitter. O impacto, claro, nos influenciadores. E esse impacto nos influenciadores no usuário parece, cara, ser um pouco maior do que foi quando o Twitter foi bloqueado no Brasil. Porque eu acho que um time técnico de verdade no governo faz a diferença. Porque lá nos Estados Unidos, o americano médio não tá conseguindo usar o TikTok simplesmente baixando uma VPN, tá ligado? Tá um pouco mais complicado. Inclusive, eu vi depoimento de americano morando no Vietnã que não conseguia mais usar a conta dele do TikTok. E eu acho que tem mais é que bloquear tudo mesmo, cara. No primeiro que assim, no X é quase impossível tu entrar lá sem se estressar. Né? E com a IA roubando o emprego dos programadores, eu não sei como que eles acham tempo pra debater política no X. E para de tentar me convencer, tá? Eu não vou pra borboletinha azul, eu não vou, cara. E no outra plataforma, o TikTok, o efeito, na minha opinião, é ainda mais grave, né? Porque lá rola uma fragmentação mental, aos poucos tu vai perdendo a tua capacidade de armazenamento de informação e a atenção meio que se dissolve, né? Acaba meio quase que definhando, né? A baba começa a escorrer no canto da boca e tu scrollando lá, né? Bloquear o TikTok pode até ser um progresso pra humanidade. Mas, cara, a gente não deixa de estar falando de um governo banindo uma plataforma. E quem cresceu usando a internet lá nos anos 90 sabe o movimento que foi pra meio que manter a internet um lugar livre, né? Quem é que lembra da música do King.com lá do Mega Upload, Mr. President? What about free speech, Mr. President? What happened to change, Mr. President? Eu não sou um bom cantor, né? Mas enfim, tu lembra dessa música, cara? Na época, o motivo era meio que sobre direitos autorais, tá ligado? A indústria de música, o Hollywood contra a liberdade de compartilhar um arquivo. E que aí pirataria, mas enfim, tu queria mandar o zip pro teu amigo, não podia. Agora, o motivo meio que mudou, tá ligado? Óbvio que não é sobre copywriters esses bloqueios, mas não deixa de ser, né, não só uma indústria, mas um governo tentando banir o que tu faz na internet, qual aplicativo tu usa na internet. E se tu defende uma internet livre, a liberdade de expressão, tu tem que defender sempre, tá ligado? Ou não também, ou não, né? Cada caso é um caso, né? As coisas não são tão pretos no brancos assim, Lucas. Mas é como acreditar, por exemplo, na minha opinião, que eu acredito no poder do Bitcoin, tá? O Bitcoin é o futuro, descentralização. Mas eu vou ver o que o Trump vai falar sobre Bitcoin pra eu comprar mais. Na real, tu não sabe o que acreditar, cara. Confessa, na real é isso, tá ligado? Tu não sabe. Mas eu sei que tu não é ingênuo pra acreditar que o bloqueio do TikTok aconteceu porque os Estados Unidos se preocupam com os dados dos americanos. Eles bloqueiam o TikTok, não a Meta, né? O X, o Instagram, porque essas empresas são de americanos, né? Então, elas obviamente têm os interesses da sua população por trás, né? Elas defendem os interesses deles. Cara, qual que é a diferença dos dados vazados pro TikTok e os dados vazados pra Meta? Não, porque o TikTok vaza os dados pro governo chinês e a Meta não vaza os dados pro governo chinês. Ela vaza os dados pro governo dos Estados Unidos? Não sei. Bom, daí a gente tem que ver, tá ligado? Mas enfim, o Mark Zuckerberg, eu confio muito mais nele americano do que o dono da ByteDance, que é chinês. Cara, o primeiro erro teu, ingenuidade, tá ligado? Eu acho que tem que ser meio estúpido. É acreditar que todos
essas megas corporações, as big techs, elas têm os interesses da população do seu país em primeiro lugar, né? Já começa por aí. E até pra deixar claro aqui, eu acho que os Estados Unidos tá certo, tá ligado? Do ponto de vista deles. Porque quem consegue hoje em dia mapear a mente das pessoas, entender os seus desejos, né? Consegue fazer ali uma troca do tempo por dopamina, das dancinhas por serotonina. Isso, cara, é o verdadeiro poder. O algoritmo do TikTok é o pedaço de software mais poderoso que existe. Postou aqui o Arman. O Arman, que é engenheiro, ou melhor, era engenheiro do algoritmo do TikTok e que pediu demissão do emprego dele de $330 mil, meio que já antevendo esse banimento do TikTok, né? E ele lá no X, ele mandou o seguinte tweet, né? Na minha opinião, o TikTok não deveria ser banido nos Estados Unidos. Isso só beneficia o monopólio das Big Techs. Esse banimento, né, efetivamente dá um poder pro governo de forma nunca antes vista, né? Que decide, né, basicamente, qual pensamento, ideias, informações os americanos estão permitidos a escutar e a ver, né? E esse é um momento muito assustador, né? Nós vivemos tempos assustadores. Scary times. E só pra dar um contexto a mais pra vocês, tá? Na real, ele pediu demissão há 6 meses atrás, antecipando o ban, né, o banimento do TikTok. Ele queria que meio que evitar que esperar que o banimento acontecesse e aí ver qual que era o pacote de severance, né, qual que era o pacote de demissão que ele ia receber. Então ele decidiu se demitir. E se eu não me engano, ele deve ter provavelmente stock options, deve ter ações da ByteDance, porque 20% da empresa, na verdade, das ações é distribuída para os funcionários, pelo que eu li. Então eu acho que foi um movimento dele bem esperto. Ou não, né? Porque o Trump vem aí. A gente vai falar disso também nesse vídeo. O Arman, ele era engenheiro do TikTok, né? Ele pediu a demissão, mas a questão fica assim, o que vai acontecer com os outros funcionários da ByteDance nos Estados Unidos? E a gente tá falando aqui de 7 mil funcionários. Será que eles vão ser layofados? Será que eles vão de layoff? Tem muita coisa rolando lá no Blind, né? O Team Blind, não sei se tu conhece essa plataforma, mas basicamente, para te entrar aqui, tu precisa usar o teu e-mail corporativo. Então, por exemplo, muitas vezes tu vai ver uma resposta de alguém aqui que é da ByteDance, e é porque essa pessoa aqui, ela tem de fato um e-mail corporativo da ByteDance. Então tu sabe que quem tá no fórum trabalha naquela empresa, né? Então essa votação foi aberta, né? O TikTok tá sendo desligado, e o que será que vai acontecer com os funcionários nos Estados Unidos? Dá pra ver que aqui 3 mil participantes, e a gente tá bem dividido assim, né? Entre não vai acontecer nada e todo mundo vai ser demitido. Assim, pode ser um ou pode ser outro, né? Alguém falou assim, ó, lê o New York Times, né? A ByteDance falou que vai manter todos os funcionários. E aí alguém da ByteDance falou, tu é restartado se tu acredita nisso, né? Que ela vai manter todos os funcionários. Mas vamos ver, cara. E também uma coisa legal de a gente analisar aqui no Blind é como que era o clima, como que tava o clima. Isso há 4 dias atrás, né? O que estava acontecendo nos escritórios, né? As pessoas estavam comentando sobre isso ou não. E aqui é legal que a gente tem 2 funcionários da ByteDance conversando no Team Blind, né? De forma anônima, porque basicamente teu usuário é anônimo lá, né? Então, todo mundo internamente tá ansioso para saber os próximos passos. Externamente, meio que agindo como se nada estivesse acontecendo. Mas os managers, né, os gerentes e a liderança, eles não falaram nada além de que, tipo assim, tá mais business as usual, né? Business as usual. Né, tá tão... cara, a gente tá assim como sempre esteve. A gente finalmente recebeu uma mensagem do RH ontem, meio que fazendo acknowledging, né, da situação. Mas eles não liberaram muito, não deram muita informação. Então vamos só aguardar. E aí alguém respondeu aqui, alguém da ByteDance respondeu, eu sou parte da liderança. A gente não sabe mais do que você. Não tem nem nada pra compartilhar, nenhuma colher de chá, tá ligado? E aí o cara falou, não, eu tenho certeza que tu não tá segurando informação. E é bem isso, cara. Tipo, provavelmente aquele cara pode ser um engineer manager. Ele pode ser um diretor de tecnologia, um líder técnico de um time. Ele faz parte da liderança, dos managements, ele participa de reuniões que um IC não participa,
Mas, cara, esse cara também não tem informação nesse momento. Basicamente, praticamente o CEO tá na cabeça dele e o board, tá ligado? Alguns dos membros do board, alguns dos membros do board. E é legal que alguém da ByteDance só comentou, né? Comunista! A galera é muito arriada, até lá. Eu tinha mais um post aqui pra compartilhar com vocês, mas o autor deletou o post. Era muito bom, cara, mas enfim, tu não vai ficar sabendo. O que eu acredito que vai acontecer, tá? Vamos lá. Eu acredito, cara, que essa notícia aí do TikTok ser banido, né? No fato ele estar sendo banido, vai beneficiar muito as empresas como a Meta, como o X, como o Google. E não, cara, não porque os usuários agora vão parar de usar o TikTok. Não as pessoas vão parar de fazer dancinha na rua. Não é isso. As pessoas vão agora twittar mais. Não, cara. Não é disso que eu tô falando, né? Mas porque o secret sauce, digamos assim, o segredinho do TikTok, ele tá meio que espalhado em milhares de engenheiros, tá ligado? Os profissionais que 7 mil funcionários sabem muito sobre os processos, sobre os dados que são capturados, trabalhar em alguma parte do algoritmo. Cada um sabe um pedacinho do quebra-cabeça. E eu perguntei pro Arman, o que tu acha que eu perguntei pra ele? Eu perguntei assim, tu zipou o secret sauce? Deixa um like aqui se sim. Eu não vou mostrar quem deixou o like, eu não vou expor o cara aqui. Então talvez ele deixou, talvez não. Fica o like de Schrödinger. Fica o Schrödinger like aqui pra vocês, tá? Não vou dizer. Mas eu perguntei pra ele assim, cara, tu zipou o projeto? E por que eu perguntei isso? Porque assim que ele postou esse tweet falando que ele tinha pedido demissão do emprego dele de $330 mil no TikTok, a Texas Lindsay, ela respondeu o seguinte: algum interesse em se juntar ao time de engenharia do X para fazer aí, né, o X Video, um lugar mais appealing, né, algo mais atraente para a geração Z, procurando uma nova casa para competir contra a Meta. Cara, teve 1.000.8 likes, ele falou absolutamente. Eu adoraria saber mais sobre o time de engenharia do X. Então, quando eu falo que isso vai beneficiar, né, a Meta, Google, o X, não se trata só também do usuário americano, que são 180 milhões de usuários, agora utilizarem outras plataformas, mas sim esse talento, se for layoffado, vai se alocar em outras empresas. Talvez por isso a ByteDance não demita essa galera. Mas o mais triste de tudo isso, cara, são os influenciadores, meu. Imagina agora, na segunda-feira, tu ter que procurar um emprego de verdade, cara. E não só o TikTok, tá ligado? O CapCut também é da ByteDance. O CapCut também tá fora do ar, tá banido nos Estados Unidos. Então, And to the US government, I'm never forgiving you for this. And I'm never gonna trust you ever again because you just, like that, took away millions of people's income and livelihood. É difícil, cara. And who does that? So I'm never trusting you ever again with anything. So I'm starting to give up hope. Como é que o cara vai confiar no governo de novo, entendeu? Como é que tu vai confiar no governo? O governo tirou, basicamente, a tua fonte de receita, meu. Tirou teu momento de tranquilidade no banheiro, tá ligado? Tipo, como é que tu vai confiar no governo novamente? Aí, pra essa influenciadora, eu só tenho uma coisa a te dizer, tá ligado? Tenha calma, entendeu? O TikTok, ele foi bloqueado hoje, mas provavelmente nos próximos dias ele pode ser desbloqueado, tá? Porque eu tive que até entrar no TikTok pra ver se não era fake news, mas a real era verdade. Então eu entrei na VPN da americana pra confirmar. E o TikTok tá com uma mensagem que diz o seguinte: desculpa, né? O TikTok ele não tá disponível agora. Uma lei banindo o TikTok foi, né, passada nos Estados Unidos e infelizmente, isso significa, se tu não sabe bater o tico com teco, que tu não pode usar o TikTok. A gente, olha só, we are fortunate, né? A gente é muito abençoado aqui, a gente tem uma fortuna muito boa aqui, né? Uma esperança, nossa sorte, né? É que o presidente Trump indicou que vai trabalhar com a ByteDance para solucionar o problema e colocar o TikTok de volta no ar. Então, assim que ele entrar, né, takes office, assim que o Trump assumir, ele vai trabalhar junto com o TikTok pra ter ele de volta. Então, geração Z vai salvar, tá? Alguém vai salvar o aplicativo pra ti. Fica tranquila, tá? Eu não acho que a ByteDance vai deixar o TikTok simplesmente
perder 180 milhões de uma audiência mega qualificada, né? Então, calma, tenha paciência. Coming on the internet and crying about an app, but the fact is that this has been a sense of community. Não é só um aplicativo, é o teu emprego, for né? years now. And it got me through really, really hard times in Não, my e pior life. que é, né, cara? Eu imagino, tipo assim, eu tô brincando aqui, né? Porque, enfim, eu não uso TikTok, mas eu fico imaginando se fosse o YouTube, tá ligado? Tipo, é um baque, né, cara? Ia ser um baque se tu vive disso. Um erro, né, estratégico de ter mantido tudo numa única rede social, mas é um baque, né, cara? E é uma profissão, né? E é um business. Eu não acho, não, que quem tem TikTok ganha dinheiro com isso. A galera ganha $10 mil por mês no TikTok e tu tá rindo aí, vai conseguir um emprego de verdade. Mas agora eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo, pegar o busão e ir pro meu emprego de verdade. É certo, né? O teu emprego é muito mais difícil, talvez, que o dela. Mas ela tá ganhando muito dinheiro, ela soube capitalizar no mercado capitalista. Então, assim, não tem nada engraçado, cara, de tu tá rindo da desgraça dos outros, tá? Começa por aí, que eu acho que não tem cabimento. Não tem cabimento, tá ligado? Dá uma vergonha de te ter aqui, meu, assistindo esse vídeo. Mas vamos ver, tem mais um aqui chorando aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Não, tu vai... Esse aqui não dá. Vamos tirar da edição. Esse aqui vai dar copywriters. Vamos voltar do... What happened to change, Mr. President? Vamos ver esse aqui. Crying on this app all night because it feels like we're losing, like, a community. It feels like we're losing friends. We're losing, like, a platform where we learned so much about things we didn't know about, opportunities, places to eat, movies to watch, books to read. It's like, it's inspiring seeing people talk about Pior que é, né, cara? how the fish are gonna move somewhere else afterwards and how... Pô, é verdade, né? O cara cria uma comunidade, né? Tu cria amigos, né? Tem gente que, pô, o cara desenvolveu toda a vida social dentro das plataformas, né? E até que os policiais... Na Holanda, a polícia tem TikTok oficial, tá ligado? Eu acho muito engraçado que os policiais aqui têm TikTok. O povo aqui usa muito também, o Snapchat também. E dá pra ver, meu, a galera compartilha mesmo momentos, entendeu? Momentos que até mesmo não compartilham, não tem o mesmo hábito que a gente talvez no Brasil tem de ter o grupo da família no WhatsApp, entendeu? Mas tem salvação, né? Tem salvação, tem o Trump, vamos ver se o Trump aí vai assumir e vai forçar lá a Suprema Corte a mudar ou não exigir a lei, o que eu acho meio perigoso também, porque vamos combinar, né? A lei tá aí pra ser cumprida. A lei pode ser uma bosta, mas daí tu muda a lei, porque se tu simplesmente parar de cumprir a lei baseado em situações específicas, aí vira bagunça. Então tem que lutar pra mudar a lei, não é mesmo? É ou não é? You guys, I have avoided the TikTok ban. I repeat, I have avoided it. I have made my way around it. I have found the loophole. I'm Canadian, but that's not the loophole. I'm in LA, and I opened my TikTok app, Cara, and I was like, oh no, because it showed me this. I'm sure all of you are getting this right now. I mean... Eu tive isso aqui também. Eu na Holanda, né, conectando nos Estados Unidos, tive essa mensagem também. Eu acredito que não é só por IP. Obviamente eu tava conectado no IP porque eu tava por VPN nos Estados Unidos. Porém, tem gente americana usando uma VPN e não tá conseguindo, né? E o motivo disso pode ser porque tem servidores de TikTok nos Estados Unidos para guardar informações de americanos em servidores dos Estados Unidos. E esses acessos a essas contas podem estar sendo bloqueadas. Então, uma das teorias aqui do porquê que simplesmente usar VPN não funciona é porque se tu tem uma conta tua criada nos Estados Unidos, aí eles também estão bloqueando, entendeu? Então, vamos ver o que o cara falou aqui. Some of you probably can't even watch this, but as soon as I turned off Wi-Fi, it worked. It worked. I can still post, baby. Let's go. É que provavelmente a conta dele é canadense, né? What about Mr. Beast? The community is not gonna go away, but... Vamos falar do Mr. Beast também. Mas primeiro, qual que é a diferença então do bloqueio do X e do TikTok, né? Em 2024, o Elon Musk ele fez um tweet dizendo o seguinte, né? Ele falou, na minha opinião, o TikTok ele não deveria ser banido nos Estados Unidos. Isso foi em 2024, abril de 2024, beleza? Por quê? Porque isso vai contra, né, a liberdade de expressão, o freedom of speech and expression.
e expressão, né, que tanto a América, né, os Estados Unidos preza, né. Então isso o Elon Musk tweetou em abril de 2024, o que foi antes do STF suspender o X no Brasil. Então o STF suspendeu em agosto, não foi? Foi em agosto de 2024, né? O Xande lá ordenou a suspensão. Pá! Bateu o martelo, usou a varinha dele, bloqueado em todo o território nacional. E foi motivado pelo quê? Pelo descumprimento de uma ordem judicial por parte do X. No caso do X bloqueado no Brasil, foi um descumprimento legal. Eu vi muita gente falando assim, a diferença é que o Congresso passou uma lei, então foi mais democrático. Ok, mas no Brasil já tinha, né, o marco da internet e o STF usou isso para fazer a suspensão, né? Então também existe uma lei envolvida. Mas no caso do X foi uma falta de moderação de conteúdo, né? Acusado de não bloquear contas que disseminavam fake news e discurso de ódio. Tá bom. Foi por causa disso. E no caso do TikTok, né, foi uma preocupação de segurança nacional. As autoridades, elas temem que a ByteDance, que é uma empresa controladora do TikTok, ela pudesse ser obrigada a compartilhar os dados do usuário com o governo chinês. Então foi uma preocupação mais de segurança nacional. E foi uma ação também legislativa, né? Então o banimento foi respaldado por uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Biden. Embora tenha iniciado, se eu não me engano, no período Trump, não? Eu posso estar errado, mas eu acredito que sim. Teve um progresso dos dois, mas foi sancionada pelo Biden. E qual que é a principal diferença? O motivo da ação, tá? No Brasil, o foco foi no cumprimento das leis nacionais e da moderação de conteúdo dentro do seu território. Nos Estados Unidos, foi preocupação centrada mais na segurança nacional, né? Uma coisa muito maior, relacionada à propriedade estrangeira e ao possível uso indevido de dados. Então não é tipo assim, não, as pessoas elas estão postando algo lá que eu não quero que elas postem, mas sim é tipo, não, o governo tá acessando os dados das pessoas. Eu não gosto disso porque eles estão criando um algoritmo muito foda. A base legal, a diferença também é que no Brasil o X, ele foi bloqueado por uma aplicação de uma lei que já existia como marco civil da internet para garantir que as plataformas ali estivessem operando no país e seguindo a regulamentação, como ter um representante legal dentro do Brasil, né? Coisa que vocês que foram lá pro Blue Sky, pra Borboletinha Azul, que vergonha que o Blue Sky não tem representante no Brasil. Mas enfim, eu já falei disso no outro vídeo. E nos Estados Unidos foi meio que, como é que eles falam, promulgado desde legislação também específica visando aplicativos controlados por empresas estrangeiras. Então é algo bem mais específico. No Brasil é tipo, vamos falar de dados na internet, o que as pessoas, fake news, né? Vamos controlar o que as pessoas falam para não espalhar mentiras, vamos evitar os bullying, né? É uma lei diferente. Lá nos Estados Unidos a lei era bem focada em aplicativos, né, que são controlados por empresas estrangeiras. Agora, a grande pergunta é por que só o ByteDance está sendo afetada? Tem vários aplicativos chineses que são top na App Store, na Google Play Store, que estão sendo baixados, né, por outros motivos, que não foram bloqueados. Então, enfim, falando sobre o Trump um pouquinho, o MrBeast, né, no caso do TikTok, ainda existe a possibilidade do Trump dar um prazo maior para o TikTok ser comprado, adquirido por uma empresa americana ou por outra pessoa. Então, muita gente está tweetando pro MrBeast, né? Salve o TikTok! Por favor, faça alguma coisa, MrBeast! E aqui tá o MrBeast, ó. E ele falou assim, eu não posso falar nada agora, mas eu vou te manter informado. Ou melhor, mantenha-se ligado. E aí, será que o MrBeast vai comprar o TikTok? Será que vai ser o Elon Musk? Será que vai ser o Trump? Quem que vai ser? Uma outra empresa? Eu não sei, cara. Eu sei que é um dia triste aí para milhões de americanos que não vão nem conseguir ir no banheiro como eles costumavam hoje.